Bem-vindos, meus nobres alunos da FISE, Faculdades Integradas de Sergipe. Eu sou o professor Marcos Vinícius Peralva Santos e eu estou aqui hoje para a gente dar início à nossa disciplina de Educação Inclusiva, uma disciplina importantíssima para quem está se graduando em Pedagogia. E hoje, como a nossa aula é a primeira aula da disciplina, eu vou me apresentar para vocês. Depois eu vou pedir para que vocês possam se apresentar para mim por meio de uma tabela que eu vou mandar para vocês no final de semana. E, posteriormente, eu vou mostrar o nosso plano de aula, nosso plano de curso da disciplina de Educação Inclusiva. Então vamos para os slides da nossa aula. Para começar, quem é o professor Marcos Peralva? Bem, como vocês não me conhecem, eu sou o Marcos Vinícius Peralva Santos. Eu sou brasileiro, sou soteropolitano. Digo isso porque muitas vezes no primeiro dia de aula os alunos costumam perguntar de onde eu sou, dizendo que eu tenho sotaque. Eu particularmente, talvez por a voz ser minha própria, não consigo perceber esse tal sotaque que as pessoas dizem. Por isso eu costumo dizer que eu sou natural de Salvador, sou soteropolitano. Tenho 32 anos, sou graduado em Ciências Biológicas, tendo cursado o curso no período de 2006 a 2008, no Centro Universitário Jorge Amado, em Salvador. Também sou graduado em Marketing, realizei o curso no período de 2018 a 2019, também na mesma faculdade. Sou especialista em Ecologia e Intervenções Ambientais, tendo realizado de 2009 a 2010, também no Centro Universitário Jorge Amado. Eu sou mestre em Geologia, mais precisamente na área de Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar, tendo me formado no período de 2010 a 2012. Sou doutor em Geologia, tendo cursado de 2012 a 2017, na mesma área de pesquisa, Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar. Sou especialista em Gestão Educacional, realizei no período de 2017 a 2019 pelo Centro Universitário Uninasal. Sou especialista em Educação Especial Inclusiva, tendo realizado no ano passado. Também sou especialista na mesma modalidade, mas só que na versão avançada. Concluí agora, esse mês, o curso. Sou especialista em Coordenação Pedagógica, tendo cursado no ano passado na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Bem, e quanto às minhas experiências profissionais, a minha primeira foi como tutor de iniciação científica na UFBA e na Unijorge, no período de 2009 a 2014. E o que é esse tutor? É como se fosse uma espécie de professor colaborador, uma espécie de professor auxiliar do professor regente, onde eu era responsável por acompanhar os alunos que estavam desenvolvendo iniciação científica naqueles momentos em que o orientador, o professor oficial da instituição, não podia acompanhar eles nas suas pesquisas. Eu atuei como docente, professor. Minha primeira experiência foi numa das faculdades que é irmã aqui da FIS, né? Foi a Faculdade São Salvador, no período de 2013 a 2014. Minha segunda experiência como professor foi na Unijorge, né, que foi a faculdade onde eu fiz a minha graduação e algumas das especializações. Eu ingressei lá como professor no ano de 2014 e trabalhei lá até o ano de 2019. Além da São Salvador, da Unijorge, eu também trabalhei na FAMEC, que é a Faculdade Metropolitana de Camaçari, tendo atuado lá no período de 2014 a 2017. E por fim, eu trabalhei na Uninasal,
campus Lauro de Freitas no período de 2017 a 2019. E nessas faculdades eu lecionava disciplinas dos mais variados tipos. Atualmente eu atuo como colunista do portal Som de Papo em Salvador. Eu ingressei como colunista no ano passado. E como colunista eu sou responsável por, uma vez na semana, publicar uma matéria referente a algum acontecimento ou então alguma dica cultural que esteja acontecendo na cidade ou em algum lugar pelo país. Então todas as terças sai a minha matéria. Além de atuar como colunista, eu estou atuando como coordenador de curso no Instituto Federal Goiano, em Goiás, no campus Morrinhos. Eu sou coordenador de um curso FIC, tá? Que são cursos curtos de 3, 4 meses. E o curso que eu sou responsável é o curso de microempreendedor individual. Eu também, estou atuando a partir de agora como docente aqui das Faculdades Integradas de Sergipe. Eu sou avaliador ARDOC do Ministério da Educação. E o que quer dizer isso, avaliador ARDOC? Eu não sei se vocês sabem, mas as faculdades têm os seus cursos e esses cursos eles são avaliados. E para eles serem avaliados, eles recebem uma nota que varia de 1, que é a nota mais baixa de todas, a 5, que é a maior nota. E quem é que vai ser responsável por atribuir essas notas às faculdades? São os avaliadores ARDOC. E para você ser um avaliador ARDOC, você precisa estar vinculada a uma instituição de ensino superior. Ou seja, você tem que ser um professor de faculdade. Então, desde 2018, eu atuo como avaliador do Ministério da Educação e viajo pelo país avaliando alguns cursos. Até hoje eu já avaliei 2 cursos de Ciências Biológicas, um curso de Engenharia Ambiental e teve um 4º curso que eu não estou lembrado agora qual foi. Mas é bem bacana, principalmente porque a gente vê as diferenças, as diferentes realidades que as faculdades têm entre as regiões. Além disso, como professor, eu acabei produzindo muito material acadêmico, muito material científico. Então, eu apresento na atualidade mais de 100 trabalhos publicados em diversas modalidades. Quais são essas modalidades? Tais como resumos simples, resumos expandidos, artigos científicos, capítulos de livros, livros completos, dentre outros tipos, incluindo entrevistas para a TV. Bem, e uma das perguntas que não quer calar: como é que você, aluno, pode entrar em contato com o professor Marcos Peralva, já que a gente não está tendo uma aula presencial? Então eu disponibilizei aqui para você 3 formas de poder entrar em contato com o professor Peralva. O primeiro tipo é por e-mail. Existe aquele primeiro e-mail que eu mostrei lá no primeiro slide, que é o professormarcosperalva@hotmail.com. Mas se você preferir, você pode mandar por esse outro e-mail aqui, o mperalva@hotmail.com. Caso você não queira mandar e-mail, existe uma segunda possibilidade, que é você mandar mensagem por WhatsApp, o DDD 71 99407 7751, que é o mesmo número ao qual eu estou aí no grupo de WhatsApp da turma, certo? Uma terceira possibilidade é por meio de uma das minhas redes sociais. Vocês podem me adicionar no LinkedIn. O meu LinkedIn é o meu nome completo, Marcos Vinícius Peralva Santos. Uma segunda possibilidade é pelo Facebook. Vocês podem me adicionar no perfil Marcos Peralva. E vocês ainda podem me adicionar pela página que eu tenho dentro do Facebook, que se chama O Professor
Marcos Peralva. Uma terceira possibilidade é por meio do Instagram. Eu tenho 2 Instagrams. Um se chama O Professor Marcos Peralva. Outro se chama Orientações Acadêmicas Online, que daqui a pouco eu vou até comentar sobre esse meu segundo perfil no Instagram. Uma quarta possibilidade é pelo Twitter, que também se chama O Professor Marcos Peralva. Uma quinta possibilidade é por meio do meu canal no YouTube, que se chama também O Professor Marcos Peralva. Lembrando que Marcos é com U e não com O, como muitas vezes as pessoas escrevem, tá bom? E aproveitando que eu estou falando sobre LinkedIn, que é essa primeira rede social aqui que eu coloquei, eu tenho uma dúvida. Vocês sabem como produzir um LinkedIn? Vocês têm um LinkedIn? Caso vocês não possuam, o que eu sugiro? Me avisem, pode avisar no grupo do WhatsApp, porque eu posso criar uma palestra para vocês assistirem sobre o LinkedIn numa página chamada Simpla, que é uma página de eventos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Simpla e aí eu posso comentar isso melhor. Mas o que é o bacana no Simpla? Vocês podem assistir a palestra e vocês ainda ganham um certificado. Então, olha que bacana. Vocês aprendem a fazer um LinkedIn, né, que é o currículo profissional que você deixa disponível na internet, e vocês ainda vão ganhar um certificado que serve como carga horária complementar para os estudos de vocês. Então vocês acabam juntando o útil ao agradável, tudo de forma 0800, ok? Então, seguindo em frente, coisas importantes que vocês devem saber. Então, pontuei aqui algumas coisas que, se não me engano, são um total de 13. Bora lá ver. O primeiro item importante que você deve saber. Procurem conhecer sempre os seus professores. E como é que vocês fazem para conseguir conhecer seus professores? Por meio de uma plataforma conhecida como Plataforma Lattes, que está ligada ao site do CNPq. E a página do Lattes é justamente essa daqui. E o endereço é esse daqui que eu estou sinalizando. Lattes, com 2t.cnpq.br. E como é que você faz para encontrar o currículo de seu professor? Super fácil. Uma vez que você colocou o endereço aqui na barra e entrou no site, que normalmente tem esse layout, tá? Pode ser um pouco diferente em relação a esta área daqui, porque ela muda de tempos em tempos, tá bom? Mas você entrando no site do Lattes, vocês vão ir aqui em buscar currículo. E ao vocês clicarem em buscar currículo, uma nova página vai abrir. Essa página que vai abrir é essa daqui. E olha o que ela pede. Ela pede para você inserir o nome do professor. E ela pede para você dizer se é um professor doutor ou se é um professor de outra titulação. E ele pede para você classificar essa pessoa que você está procurando quanto à sua titulação. Se ela é uma doutora, um doutor, ou se possui outra titulação. Se é um graduando, se é um graduado, se é um técnico, se é um mestre, tá? E você ainda pode pedir para procurar em relação à nacionalidade. E você ainda pode pedir para procurar em relação à nacionalidade, se é brasileiro ou se é estrangeiro. Uma vez que você selecione, né? Normalmente, como a gente não sabe a titulação dos nossos professores, a gente marca os dois, doutores e demais pesquisadores. E embaixo, aqui não vai dar para mostrar, tem a opção de você pesquisar. É só você clicar nela e você encontra o Lattes do seu professor. Então, no meu caso, meu nome completo é Marcos Vinícius Peralva Santos, Marcos com U. Então, você digitaria aqui Marcos. Eu sou doutor, então precisava só você deixar esta caixinha daqui marcada, mas digamos que você não sabe, então você marcaria as duas. Clicaria embaixo, que não dá para ver aqui,
para pesquisar. Então, uma vez que você clicasse lá para pesquisar, iria abrir uma terceira página. E nessa terceira página, o que vai aparecer? O mini currículo do professor. Então, no caso aqui, pela foto, vocês já sabem que realmente é o professor Marcos Vinícius Peralva Santos. Então, nesse mini currículo, vai dizer o que esse pesquisador, esse professor, escreveu para que a pessoa, quando fosse procurar o seu currículo Lattes, identificasse a mesma. Então, no meu caso, coloquei lá as minhas titulações, com que eu já trabalhei e trabalho na atualidade, e as minhas principais linhas de pesquisa, minhas principais áreas de atuação. Quais são? Metodologia da pesquisa, trabalho de conclusão de curso, metodologia do ensino à distância, por meio das plataformas de ensino Moodle, Blackboard e Canvas, marketing digital, principalmente em relação à produção de conteúdos para redes e plataformas, tais como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Por isso que eu tenho tantas redes sociais, que eu apresentei para vocês anteriormente. E eu também desenvolvo trabalhos dentro da área da paleontologia, mais precisamente na área da micropaleontologia. Para o pessoal que é das ciências biológicas, eu tenho até uma dica. Está acontecendo a partir de quinta-feira agora, dia 4, o Combracib, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Ciências Biológicas online, e tem as inscrições gratuitas. Vocês podem procurar no Instagram, que eles têm um perfil, tá? Inclusive eu postei no meu history do Instagram uma propaganda minha, anunciando a palestra que eu vou fazer sobre micropaleontologia, e lá eu coloco o perfil do Combracib. Então dá para vocês irem lá se inscreverem. A única coisa chata é que se você quiser certificado de participação, você tem que pagar. Mas mesmo pagando, o valor ainda é bem mais barato caso o evento fosse presencial. Presencial, normalmente os eventos custam o quê? 200, 300, tem alguns que custa mais do que 1.000. Mas nesse eu acho que não chega nem a 200. Depende. Entrem lá e vejam, certo? Então, seguindo em frente, um segundo item importante é: não se limite à biblioteca física da sua instituição. Ainda mais que a gente não pode acessar a mesma nesse período de pandemia. Então a dica é: explore a biblioteca virtual. E eu coloquei aqui algumas bibliotecas virtuais que vocês podem estar acessando da casa de vocês. Uma primeira é essa daqui, o domínio público, onde vocês podem encontrar trabalhos das mais variadas áreas. Tem trabalhos das áreas de ciências biológicas, tem da área da pedagogia, de letras. Contabilidade eu nunca pesquisei, mas talvez possa ter, tá? E é super fácil. Quando você digita lá o endereço, que é esse daqui, www.dominiopublico.gov.br, vocês vão entrar nessa página daqui. E você vê logo que ele pede para você escolher qual é o tipo de mídia que você está pesquisando, pede para você dizer qual é a categoria, que ele já seleciona aqui, Então as categorias, por exemplo, educação, meio ambiente, por aí vai. Se você souber o nome de um autor, que talvez esteja o trabalho aqui publicado, você digita. O título do trabalho você também pode digitar. E você pode pedir para procurar por idioma, ok? Depois é só clicar em pesquisar e abrir uma nova página com os resultados da sua pesquisa. Além do domínio público, a gente tem esse outro site daqui, que é o da Biblioteca Digital Mundial. E o interessante dela é que ela tem bastantes trabalhos antigos, além de fotografias antigas. Ela é bom para caso vocês estejam cursando a disciplina de História ou ainda vão cursar, aqui vocês podem conseguir materiais interessantes para auxiliar você, tanto no processo de estudo da disciplina da História, como para a montagem das suas aulas de História, quando você estiver lá ministrando aula para seus alunos. Então essa é uma segunda dica de biblioteca
virtual. Uma terceira biblioteca virtual que eu uso bastante e eu vou querer usar com vocês agora na nossa disciplina de metodologia do trabalho científico é o catálogo de teses, o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Eu utilizo bastante essa biblioteca, principalmente para fazer os meus trabalhos de monografia. Então, eu até recomendo para vocês, né, deixem salvo aí como favoritos em seu notebook e seu computador, que esse site vai ser bastante útil, não só para a nossa disciplina, mas para quando vocês forem desenvolver o TCC de vocês, tá bom? Um terceiro item importante: aproveitem as aulas ao máximo. Não tenham vergonha de perguntar as coisas que vocês não entenderem. Esta é a hora, né? Normalmente nas aulas teóricas, nas aulas práticas que acontecem de forma presencial, sempre tem aqueles alunos que são tímidos, né? Tem vergonha de perguntar. Mas agora com esse cenário de pandemia que a gente se encontra, em que as aulas ocorrem totalmente online, aqueles alunos que são tímidos, eles podem utilizar uma ferramenta bastante importante, que é o quê? O WhatsApp. A gente tem um grupo da turma no WhatsApp, mas se você tiver vergonha, for tímido, você pode me mandar durante a aula uma mensagem no particular, no privado, que eu leio e eu respondo a sua dúvida, tá certo? Então a gente pode utilizar esse artifício também para tirar dúvidas caso vocês sejam tímidos, tá certo? Um quarto item importante: não se menosprezem por estarem fazendo uma faculdade particular. Façam seus investimentos valerem a pena. Por que eu digo isso? Porque normalmente a gente que faz faculdade particular, eu me insiro, né, nessa questão, eu fiz minha graduação em faculdade particular, normalmente a gente sofre um certo preconceito, né, quando a gente vai fazer seleção para trabalho. Então, normalmente, se tem uma pessoa de uma faculdade particular e uma pessoa que cursou o mesmo curso de uma instituição pública, normalmente essa pessoa que fez na pública é melhor vista dentro de uma seleção. Então, o que a gente tem que fazer para nos destacar? É justamente procurar investir em nosso currículo. Fazer vários cursos complementares, que são aqueles cursos normalmente com baixa carga horária, fazer especializações, por aí vai, né? Por que hoje em dia eu trabalho em tantos cursos, né? Só para vocês terem ideia, eu já trabalhei dando aula para contabilidade, dando aula para curso de direito, curso de administração, curso de serviços sociais, cursos que eu nunca imaginei que eu poderia ministrar aula, né? Eu sempre pensava que eu só poderia ministrar aula para curso de ciências biológicas, que foi a minha primeira graduação. Mas eu consegui isso justamente devido aos cursos complementares que eu fui fazendo ao longo dos anos. Eu comecei a fazer cursos das mais variadas áreas, o que abriu um leque gigantesco de áreas para eu poder atuar. Tá bom? Então, não vamos nos menosprezar por sermos alunos de instituição particular. Bora correr atrás e mostrar que o nosso currículo tem sim o seu valor. Outro item importante: para o envio de suas atividades, eu recomendo que vocês me mandem elas em dois formatos, em Word e em PDF. Por que eu peço dois? Porque às vezes, quando você desenvolve um trabalho no Word e envia para mim, se o meu Word for em uma versão diferente da sua, o seu trabalho ele pode desformatar de forma parcial ou total. Se você me mandar o seu trabalho em PDF junto com o Word, caso aconteça do Word estar desformatado, eu vou abrir o seu PDF para ver se ele também está desformatado, o que eu imagino que não vai acontecer. Então é para isso que eu peço o trabalho nos dois formatos. E o e-mail para vocês mandarem é o mperalva@hotmail.com. Lembrando que ainda existe o segundo e-mail, que é o professormarcosperalva,
marcos@hotmail.com. Lembrando que Marcos é com U e não com O. Sexto item importante. Para um bom desempenho nas provas do professor Marcos Peralva, só é preciso 3 compromissos seus com você mesmo. E quais são esses compromissos? O primeiro, você estudar para a prova. Como a nossa disciplina é uma disciplina mais prática, né? A nossa prova vai ser basicamente o quê? Vocês desenvolverem trabalhos científicos. Vocês desenvolverem resumos simples, resumos expandidos, um relatório de pesquisa. Basicamente isso. Vocês podem desenvolver outros? Podem. Por exemplo, artigos científicos, monografias, mas isso eu deixaria para disciplinas mais à frente do curso, porque para se produzir uma monografia e para se produzir um artigo científico é preciso uma maior bagagem científica. Como vocês estão no início agora, então ainda não vamos avançar tanto assim nesse processo, tá bom? Então esse é o primeiro compromisso que você deve ter contigo: estudar para a realização das atividades e das provas. Um segundo compromisso corresponde a, claro, você sempre buscar esclarecer as suas dúvidas, né? Como eu coloquei aqui no lado, não morra na praia. Vocês chegaram tão longe, estão cursando a faculdade, que hoje ainda é uma questão que a gente pode dizer de prestígio, né? Não é todo mundo que consegue ir para a faculdade e vocês estão tendo essa oportunidade. Então, não desperdice essa oportunidade. Tire suas dúvidas. Se você for tímido, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, tá? Se for durante a aula, eu respondo. E se for depois da aula ou antes, eu posso até responder, tá? Só não garanto responder na hora. Mas sendo durante o horário da aula, eu respondo tranquilamente. De tempo em tempo vou pegar o celular para ver se alguém está me fazendo alguma pergunta, ok? E o terceiro e último compromisso é vocês buscarem sempre lerem aquilo que vocês estão lendo, aquela prova que você está fazendo, mesmo porque nas provas podem existir ou não algumas pegadinhas que podem te induzir ao erro. Então eu coloquei aqui no próximo slide, deixa eu ir para ele, um exemplo de orientações que eu costumo colocar nas minhas avaliações, tá? Nas minhas provas. Então, bora ler aqui o que eu costumo colocar. Então, a primeira observação: a presente prova tem o valor que ela tem, 8 pontos nesse caso, sendo esses distribuídos conforme a pontuação mencionada ao lado das questões. Então eu coloco lá, questão 1, valor 1 ponto. Questão 2, valor meio ponto. Então sempre ao lado do número da questão, eu coloco a pontuação que essa questão vale. Segunda observação: a prova contém, eu coloco sempre o quantitativo de folhas. Isso porque pode acontecer do professor grampear folhas a mais ou a menos. Então eu sempre peço para que vocês confiram se realmente está o número correto de folhas. Terceira observação: as questões devem ser obrigatoriamente respondidas a caneta esferográfica azul ou preta. Pois é, às vezes os alunos respondem a lápis. Como é um documento institucional, um professor não pode aceitar uma prova respondida a lápis. Mesmo porque, se depois o aluno for questionar uma prova, né, uma correção feita da prova, ele pode muito bem apagar o lápis e reescrever a questão. Então o professor não vai saber se o que está ali escrito a lápis realmente já existia antes ou não. Então a gente só aceita questões feitas com caneta azul ou preta. Uma quarta observação: todas as respostas dissertativas, que são aquelas questões em que você deve escrever, devem ser apresentadas na folha de respostas, papel pautado de forma legível. Normalmente eu entrego a prova, né, separada das folhas ao qual vocês vão responder.
E eu dou também algumas dicas, eu coloco um barema na prova para vocês responderem perfeitamente a mesma, tá? Bem, eu não vou ler tudo, mas vocês podem ler com calma aí na casa de vocês, no trabalho, se estiverem na pausa, né, do trabalho, vocês podem ver as demais orientações direitinho, tá bom? Normalmente as orientações são sempre as mesmas, eu não mudo. Eu só mudo normalmente a quantidade de folhas das provas. Então bora seguir em frente. Oitavo item importante que vocês devem saber: valorizar o seu currículo, investir nele mais e mais, né? Bem, a gente sabe que a questão do desemprego está cada vez mais presente em nossa sociedade. E além dessa questão do desemprego, a gente ainda está vivendo uma questão bastante caótica que engloba a questão da pandemia. Então muita gente está ficando desempregada nesse período, né? Estamos batendo recordes de pessoas desempregadas, não só no Brasil, mas como em outros países pelo mundo. Então, esse período de pandemia, muitas pessoas estão fazendo o quê? Cruzando os braços e esperando paradinhos a pandemia acabar para voltar a trabalhar. Mas esses períodos de crises, como esse que a gente está vivendo, é o melhor momento para você fazer o quê? Investir em seu currículo. Existem vários sites, né, que você pode estar realizando cursos de formação complementar, desde carga horária baixa, como 2 ou 3 horas, a cursos com carga horárias elevadas, de 20, 30, 40 horas ou mais. Então eu coloquei aqui para vocês alguns sites aos quais vocês podem estar realizando cursos que são oferecidos de forma gratuita durante esse período de pandemia, tá? E lembrando que vocês sempre devem ter o quê? Foco naquilo que vocês querem fazer e sempre pensarem em concursos públicos. E por que eu digo isso? Porque o concurso público ele te dá uma garantia, ele te dá uma rentabilidade financeira, né? Porque você só vai ser demitido, caso passe num concurso público, caso você faça algo de muito grave. E uma vez que você trabalha em uma instituição particular, você pode ser demitido a qualquer momento, tá certo? Então aqui, primeiro exemplo de site onde vocês podem realizar alguns cursos de forma gratuita. O site do Simpla, Simpla com Y, tá bom? Também cuidado, não coloquem I, é Y. www.simpla.com.br. E ao vocês entrarem no site, vocês entram aqui nessa página. Aí vocês vão ver eventos online, eventos solidários, eventos relacionados à área de saúde e bem-estar, cursos e workshops. Normalmente eu vou para aqui, cursos grátis. Aí lá vocês vão entrar na relação que tem e vocês têm que entrar em um. Aí você descobre se ele gera certificado para você ou não, tá bom? Porque não é todo curso que gera certificado. Além do Simpla, a gente tem uma segunda opção que eu gosto particularmente bastante, que é esse daqui, o site do Sebrae. No Sebrae, ele tem cursos das mais variadas áreas. Tem administração, tem na área de educação, tem na área de tecnologia, informática e cursos variados. Eu mesmo, nesse período de pandemia, eu acho que eu já fiz uns 5 cursos só do Sebrae. Cursos todos curtos, de 2, 3 horas. Eu estou começando agora a fazer cursos maiores, de 10, 15, 20 horas, tá? Então vocês podem entrar aqui nesse site, www.sebrae.com.br/sites/portal Sebrae/cursos online. E ao você entrar nele, você vai ver que existem, se não me engano, na última vez que eu vi, que foi há uma semana atrás, na última semana de maio, existiam 151 cursos gratuitos. Pode até ter aumentado esse quantitativo.
Então eu recomendo muito. Claro, ele vai pedir para você preencher um formulário para se cadastrar, mas depois que você se cadastra, na mesma hora você já pode começar a cursar os cursos, tá bom? Se não me engano, esses cursos que eu fiz de baixa carga horária, eles nem têm avaliação. É só você assistir as aulas e no final você ganha o seu certificado, tá bom? Digo isso porque tem alguns cursos online que você, além de assistir, você tem que realizar uma prova. E essa prova normalmente é questão de marcar. Você marca lá e no final ele diz se você foi aprovado ou não, tá bom? Então, Simpla e Sebrae, duas grandes dicas, principalmente o Sebrae, para vocês estarem realizando cursos online e ganharem carga horária, que pode servir como carga horária complementar para o curso de vocês, tá bom? Então, valorizem seu currículo. 10º item, seja empreendedor, tenha em mente um plano de carreira. E o que eu quero dizer com empreendedor? O empreendedor é aquele que desenvolve projetos, um determinado item, que vai resolver um problema de um determinado grupo de pessoas. E para isso, eu coloquei aqui um exemplo próprio. Eu criei 2 redes sociais. Uma, que é o meu canal no YouTube, onde vocês estão aqui assistindo a aula, e outra, que é um canal no Instagram, onde eu ofereço um serviço de orientação acadêmica para pessoas que estão desenvolvendo artigos científicos, resenhas, resumos, relatórios de pesquisa, monografias, dissertações ou teses. E por que eu criei isso? Primeiro, porque meus alunos eles sentiam dificuldades em relação às aulas em sala de aula, as aulas presenciais. E às vezes eles me pediam materiais extras. Então o que foi que eu pensei? Como não dá para falar tudo que eles pedem em sala de aula, eu vou criar um canal no YouTube para eu disponibilizar esses materiais para eles. Então eu criei o meu canal no YouTube. Inclusive, eu recomendo fortemente para vocês assistirem um curso que eu disponibilizei lá, chamado Como Produzir um Currículo Vitae Campeão. Se não me engano, ele é composto por 13 vídeos. Aí vocês podem assistir esses vídeos na sequência, certo? Aí eu ensino o passo a passo para você produzir um currículo vitae de excelência, né? Quais são os dados básicos que você deve colocar, como é que você preenche em relação à sua experiência profissional, caso você tenha experiência ou caso você não tenha. Então eu dou várias dicas, tá bom? Podem assistir lá. Qualquer coisa, tendo dúvida, vocês também podem perguntar para mim pelo WhatsApp. E as orientações acadêmicas? Por que eu criei? Primeiro, porque no período que eu saí da Unijorge e da Nassau, que eram as 2 faculdades que eu trabalhava, eu fui demitido no mesmo período, porque foi o período que ocorreu a reforma trabalhista. Então as faculdades demitiram os professores em massa. Então eu fiquei desempregado, tentei ingressar em outras faculdades no período, não consegui, e bateu o desespero, né? Caramba, nunca tinha ficado desempregado. Como é que eu vou conseguir dinheiro a partir de agora? Então o que foi que eu lembrei? Eu tive uma visão empreendedora. Eu vi ao longo desses mais de 10 anos que eu dou aula, que meus alunos apresentavam grande dificuldade em relação ao desenvolvimento de resenhas, artigos científicos, relatórios de pesquisas, monografias e outros trabalhos acadêmicos. Então o que foi que eu pensei? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar um perfil no Instagram onde eu vou divulgar esses trabalhos de orientação acadêmica. E o que é essa orientação? É o que o próprio nome já diz. A pessoa vai me mandar o trabalho e eu vou nortear ela. Seu trabalho está faltando tal coisa. O que você pode fazer para melhorar essa escrita? Eu recomendo que você faça tal coisa. Porque o que acontece?
Às vezes na internet, às vezes não, muitas vezes, você encontra um perfil no Instagram, Facebook, outra rede social, em que a pessoa faz o trabalho completamente para você. E não é isso que eu ofereço no meu perfil das orientações acadêmicas. Eu não vou fazer o trabalho para você, eu vou te orientar. E tem todo um bônus, né? Porque como é que eu posso falar? É uma orientação acadêmica diferente, porque normalmente as orientações elas se caracterizam por o professor que corrige a atividade do aluno e manda para ele. Pronto, acabou. Mas não, eu ofereço outras coisas. Eu faço a correção da parte escrita, eu dou dicas, eu faço um acompanhamento das pessoas que contratam meu trabalho via WhatsApp. Eu faço vídeos explicando quando eles não entendem por meio das mensagens de áudio ou escrita. Então tem todo um pormenor, né? Mas como vocês são meus alunos, as orientações é gratuita, tá bom? Mas isso são coisas para vocês pensarem, né? Vocês estão fazendo pedagogia, vocês estão fazendo ciências biológicas, contabilidade, dentre outros cursos. Quando vocês terminarem um curso, se vocês não conseguirem emprego de forma imediata, pense nisso. Pense numa coisa que vocês sabem e vocês têm propriedade naquilo. Vocês têm bastante conhecimento nessa coisa. O que você pode fazer para lucrar, para obter dinheiro enquanto você não consegue um emprego? Pode ser até fora mesmo da sua área de formação, né? Eu vi que tem alguns alunos da pedagogia que vendem salgadinhos, né? Será que não seria uma boa? Bora jogar agora para a questão o período atual da pandemia. Será que não seria interessante lançar no iFood que você está vendendo salgadinhos, né? iFood normalmente ele fica com parcela do que você ganha, né? Digamos que você não quer isso. Mas você pode anunciar nas suas redes sociais, que nem eu fiz. Abre lá um perfil no Instagram, tira uma foto bonitinha daquilo que você produz e posta lá, tá bom? Ao longo da nossa disciplina eu vou dar outras dicas, porque não basta só apenas você postar lá. Existem outras coisas que você tem que fazer para que o seu perfil seja notado, tá bom? Então, seguindo em frente, item 11. Quer ganhar dinheiro? Não quer ser empregado dos outros? Seja empreendedor. Tenha em mente um plano de carreira, que é justamente essa questão das redes sociais que eu criei. Mesmo porque a gente sabe que quais são as disciplinas que normalmente pagam bem na atualidade? Aquelas relacionadas à área médica, às engenharias e à área de direito. Então, pessoas formadas na área de pedagogia, né, licenciatura em geral, normalmente a gente não é tão bem pago assim, né? A não ser que você tenha um notório saber em relação a determinada área dentro da sua área de formação, tá bom? Então a gente tem que estar sempre procurando ter essa visão empreendedora. Outra coisa importante que a gente sempre deve ter em mente se refere em relação à postura que a gente deve ter no ambiente acadêmico. Lembre-se que uma imagem acaba valendo por 1000 palavras, ou pelo seu currículo. Por que eu digo isso? Porque às vezes, né, tem aqueles alunos que brigam em sala de aula com outro colega, que fazem fofoca das outras pessoas, né? Ou podem fazer, se não faz isso com um colega da sala de aula, pode fazer isso com um professor. Então vocês têm sempre que tomar cuidado em relação a isso, né? Lembre-se que no final do curso de vocês têm que fazer o TCC. Vai que aquele professor que você bagunçava na sua aula, você chega nele e pede para ele te orientar. Você acha que o professor vai querer te orientar? Eu, particularmente, não iria querer, né? Eu ia lembrar logo, poxa, como é que Geisa era durante as minhas aulas? Como é que Ednei era durante as minhas aulas? Ele era bom aluno, não era? Poxa, ele vivia brigando. Não vou querer ele, não, para orientar. Poxa, ela vivia
fazendo fofocas das pessoas. Não vou querer orientar ela, não. Então a gente tem que pensar nisso, que aquela atitude que a gente tem no presente, ela pode se refletir no futuro. Então vocês podem acabar perdendo algumas oportunidades de ouro para vocês, tá bom? Outro item número 13. Erros comuns das garotas em dias de apresentação de seminários. Coloquei aqui alguns. Garotas que vão com roupas curtas, né? Vai que na sala existe algum coleguinha que é um taradinho. Ele gosta de um piercing. E a nossa amiga tem um piercing no umbigo e está lá apresentando o trabalho. Vai que o seu colega ele fica lá só de olho no seu piercing e não fica prestando atenção no seu trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado em relação à vestimenta. Ou se ele não gosta do piercing, imagine que ele gosta de ficar observando as pernas das garotas. Então tem que tomar cuidado em relação a isso também. Normalmente eu recomendo para as garotas em dia de apresentação e sempre de calça comprida. O que eu digo? Pense que é o dia da apresentação de um trabalho, de um seminário, é como se fosse um dia de uma entrevista de emprego. Então você tem que ir todo formal para realizar essa apresentação. Outro item que se deve tomar cuidado é em relação aos acessórios. Não exagerem na quantidade de acessórios no dia de apresentação, né? Principalmente pulseiras. Eu recomendo às garotas colocarem só uma pulseira nos braços, tá? Por que isso? Se for várias pulseiras, corre-se o risco de, durante a apresentação, enquanto você gesticula para explicar algo que está no quadro, as suas pulseiras ficarem uma batendo nas outras e fazendo barulho durante as apresentações. E a depender da natureza das suas pulseiras, pode acontecer do professor não conseguir entender aquilo que você está falando, tá bom? Mas também não precisa chegar ao extremo, tá bom? Uma boa calça comprida, uma camisa polo, uma camisa fechada já tá de bom tom, tá bom? Mas, assim como as garotas cometem erros, os garotos também cometem erros, né? Quais são os principais erros que os homens cometem em dias de apresentação de seminários? 1. Ir de bermuda, né? Vai que você tem uma colega na sala de aula que é uma taradinha, gosta de ver uma perna peluda. Então eu recomendo para os garotos não irem de bermuda, vão de calça comprida, tá bom? Ou então você tem aquele colega, né, que vai de calça comprida, mas é aquela calça toda detonada. Ou se já não bastasse, é aquele colega que vai de camisa, mas durante a apresentação ele gosta de colocar a mão por dentro da camisa e acaba mostrando a barriga, né? Então você acaba tirando a visão da sua coleguinha que está lá na frente do que você está falando para o seu porte físico. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá bom? E aí a gente chega na parte da apresentação decente. Essa parte eu vou mandar para vocês uma tabela no Excel e eu vou solicitar que vocês preencham ela quanto a 8 quesitos. O primeiro é o seu nome completo, depois sua idade, terceiro, um ponto positivo e um ponto negativo, quarto, se você está realizando a sua primeira, segunda ou terceira graduação, uma quinta, por que optou por fazer o curso de pedagogia, sexto, se já cursou a disciplina de educação inclusiva anteriormente. Sétimo, quais as suas expectativas para a disciplina. E oitavo, se você já ouviu falar no professor Marcos Peralva. E assim a gente chega ao plano de curso. Nosso curso, licenciatura em pedagogia. A disciplina que é ofertada é a disciplina de educação inclusiva, a qual é ofertada no 8º semestre, tendo uma carga horária total de 100 horas, sendo 50 horas teórica e 50 horas prática. Devido à pandemia, o período de realização
dessa disciplina vai ser das 19 às 8h30, de forma online, correspondendo a cerca de 2 horas aula. Quanto às competências, as quais a gente quer que você, aluno, tenha ao final da disciplina, tem-se como primeira analisar os aspectos filosóficos, históricos, legais e políticos da inclusão dos portadores de necessidades educativas especiais, quanto à condição humana e os princípios dos direitos e da cidadania. Então a gente vai ver todas as leis que regem os indivíduos portadores de necessidades especiais. Uma segunda competência é compreender a educação inclusiva e os parâmetros curriculares nacionais. Então, quais são as leis relacionadas à educação que estão atreladas a esse processo de inclusão desses alunos dentro das escolas, dentro das universidades? E uma terceira competência, analisar os novos paradigmas da educação inclusiva. Então a gente vai trabalhar alguns estudos de caso, aos quais eu vou disponibilizar para vocês durante as próximas aulas. Como habilidades, inclui-se a elaboração de trabalhos científicos e incluir o aluno, no caso vocês, nos diversos segmentos sociais. Então vocês, como pedagogas que têm conhecimento de educação inclusiva, quais são os campos de trabalho, quais são os campos dentro do esporte, quais são os campos dentro do turismo, educação, dentre as demais áreas que vocês podem atuar. O conteúdo programático da disciplina inclui o estudo dos textos legais que embasam o princípio da inclusão, dentre eles a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, as leis de diretrizes e bases, declarações de apoio nacional ao princípio da inclusão, dentre outras, a inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, as salas de recurso e as escolas especiais, a formação do professor especialista e a formação continuada do professor no ensino regular e as adaptações curriculares e o projeto pedagógico da escola. A metodologia a ser adotada inclui as aulas teóricas, que serão desenvolvidas através de aulas expositivas, mas como estamos num cenário de pandemia, em que não pode ocorrer o encontro presencial, nós iremos realizar por meio do modo online, principalmente por meio da utilização do WhatsApp, que eu creio que seja mais fácil para a gente poder se comunicar. Então estarei sempre disponibilizando aqui para vocês no grupo da disciplina os materiais. Recursos didáticos, né? Caso a gente estivesse lá na aula prática, data show, quadro, laboratório de informática, né? As apresentações que normalmente os alunos não gostam, utilização de pilotos e trabalhos que levaria impresso. Bem, e como vai ser o nosso sistema de avaliação? Sendo que para cada unidade vocês tinham uma avaliação valendo 8 pontos e uma atividade complementar valendo 2 pontos, tá? Qual vai ser a data de realização dessas atividades? Não sei. Ainda não foi decidido junto à direção. Mas qual é a minha ideia a princípio? A gente fazer pequenas atividades ao longo do semestre e a gente somar tudo para gerar uma nota única. Bem, além disso, a gente tem a questão da avaliação de segunda chamada, que vale 10 pontos, e a avaliação final, também valendo 10 pontos. Quando vai acontecer? Sabe-se lá Deus quando é que vai acontecer. Então a gente tem aqui as referências básicas da nossa disciplina, o livro Enciclopédia de Língua de Sinais Brasileiras, O Mundo dos Surdos em Libras, o livro Educação para o Século XXI, Questões e Perspectivas, e o livro Arte, Escola e Inclusão, Atividades Artísticas para Trabalhar com Diferentes Grupos. Sendo que, mais uma vez, devido ao fato da pandemia, a gente vai trabalhar em maior quantidade com artigos científicos relacionados à parte da educação inclusiva, o qual fica mais fácil para a gente ter acesso. Como referências complementares, a gente tem o livro Educação e Construção do Conhecimento, Linguagem em Mente, Pensamentos Atuais sobre Artigos, Problemas,
sobre antigos problemas e cenas de sala de aula, além do Língua de Sinais Brasileira, estudos linguísticos. Eu costumo terminar a primeira aula pedindo para os alunos se levantarem e tirarem uma foto juntamente comigo, mas como isso não será possível, a gente tenta tirar uma foto num próximo encontro da gente por meio ou da plataforma Zoom ou do Google Meet. Bem, pessoal, é isso. A gente finaliza a nossa aula por aqui hoje. Lembrando que na próxima quinta-feira a gente tem um novo encontro às 19 horas, tá bom? Então, uma ótima quinta-feira para vocês e até semana que vem. Tchau!